caros amigos, cabe-me encerrar, e não vou ser muito longo, estou já quase na hora do almoço. Queria começar por saudar o secretário-geral do Partido Socialista da Galiza, o nosso camarada José Ramón Gómez Besteiro, e lembrar também, como o Carlos Lage já fez, o excelente relacionamento que sempre mantivemos, o Carlos Lage e eu próprio, até no período em que exercemos as funções que agora o Zé Luís exerce, da presidência da Distrital do Porto com o Partido Socialista da Galiza, e como isso foi importante para nós. E saudar nele todos os nossos camaradas socialistas galegos que nos visitaram e participaram ativamente e produtivamente nesta discussão. Saúdo o Zé Luís Carneiro e no Zé Luís Carneiro todo o Partido Socialista e todas as pessoas que aqui estão presentes. E saudando o Zé Luís Carneiro, também saúdo todas as saudações que o Zé Luís Carneiro já fez e, portanto, está a sala toda saudada e acho que podemos fazer a economia disto. Mas queria agradecer ao Zé Luís Carneiro, para além disso, o facto dele imediatamente se ter manifestado disponível para ter um papel ativíssimo na preparação, na formulação e na concretização de uma iniciativa desta natureza, que se inscreve, aliás, em absoluto, naquilo que tem sido o trabalho prosseguido pela Federação do Porto sob a sua liderança, que eu aqui, uma vez, quero salientar, e que o responsabiliza muito nesta nova fase do Partido Socialista. Nós vivemos, como os nossos amigos sabem, um período recente em que democraticamente travamos uma disputa eleitoral. Vamos ter dentro de dias um novo secretário-geral do Partido Socialista, que tem dado provas claras de que quer unir o Partido Socialista, e o Presidente da Federação Distrital do Porto tem aqui um papel muito importante e certamente que o vai desempenhar. Quero agradecer a todas as pessoas que, não sendo do Partido Socialista, aqui estiveram também, desempenhando hoje funções institucionais na nossa vida pública, aqui estiveram com um espírito de grande abertura que, aliás, já conhecia há muito tempo. O professor Emílio Gomes já saiu, pediu desculpa por ter que sair, tinha uma reunião agora na Comissão de Coordenação, e quero também agradecer ao meu colega no Parlamento, que estávamos em grupos distintos, mas sempre nos estimamos e sempre nos respeitamos e nos admiramos. Minhas caras amigas e meus caros amigos, muito rapidamente, 2 ou 3 palavras. Em primeiro lugar, nós estamos a viver, de facto, um tempo diferente na Europa e temos que viver um tempo diferente também em Espanha e em Portugal. Nós hoje só estamos aqui presentes, antes de mais quero aqui salientar isso, porque há hoje um novo relacionamento entre Portugal e Espanha. E esse é o relacionamento que deve enquadrar o relacionamento entre o norte de Portugal e a Galiza. Durante muitos anos fomos 2 países que vivemos de costas completamente voltadas um para o outro. Prosseguíamos, no fundo, objetivos muito parecidos e objetivos que concorriam e competiam entre si. 2 Estados ibéricos de dimensões diferentes, a Espanha reconhecidamente uma potência com uma dimensão superior a Portugal, demograficamente e economicamente, e por essa via também politicamente, a tal ponto que grande parte da diplomacia portuguesa, durante grande parte dos últimos séculos, tinha como eixo central e quase único a preocupação em garantir as condições de preservação da nossa própria independência nacional. E por isso tínhamos uma atividade diplomática em que essa questão do desafio espanhol se colocava em termos negativos para o nosso país e perturbava e prejudicava o relacionamento entre Portugal e a Espanha e entre as diferentes regiões. Eu também sou ainda do tempo em que demorávamos horas para atravessar qualquer fronteira. Eu recordo bem na fronteira de Valença as horas que demorávamos e a desconfiança que havia no relacionamento entre Portugal e Espanha. Mas um dia isso teria que acabar, como é evidente, porque somos povos muito próximos pela cultura, pela língua. Temos uma língua, as nossas línguas não é só o português e o galego, que essas têm de facto a mesma origem, a mesma raiz, a mesma origem e fazem parte do mesmo complexo linguístico, mas o próprio português e castelhano são línguas muito parecidas, muito mais parecidas até do que se imagina. Ainda recentemente li um estudo de um linguista que demonstrava que são das línguas mais parecidas que há em toda a Europa. Há muito mais do que nós próprios e os castelhanos, os que falam castelhano, imaginam. Portanto, algum dia isto tinha que acabar. E acabou por 2 razões. Porque os nossos países evoluíram de regimes ditatoriais para democracias e, em segundo lugar, porque, ao mesmo tempo, e curiosamente no mesmo dia, aderimos, ambos os países, à então Comunidade Económica Europeia e participamos na União Europeia. E é este esforço comum de participação nesta aventura europeia que alterou radicalmente os dados geopolíticos ibéricos e nos levou a ter uma outra atitude uns perante os outros. E já aqui foram alguns dados lançados. As economias integraram-se. Passamos a ter nos espanhóis, nós portugueses, os nossos amigos espanhóis, o principal parceiro comercial, que era uma coisa que não acontecia até então.
os nossos principais parceiros comerciais eram os alemães, os franceses, os britânicos. Os espanhóis vinham muito a seguir e com uma expressão muito pouco significativa, passaram a ter. O nosso próprio mercado passou a ter uma grande importância para a economia espanhola, ainda há muito pouco tempo, e não sei se ainda hoje, e este valor é impressionante, o volume de exportações de Espanha para Portugal superava o volume de exportações de Espanha para todos os países da América Latina, e atendendo à importância que a América Latina tem para a Espanha, isto tem um significado real do peso e da importância do mercado português para a expansão e a afirmação da economia espanhola, e para nós, naturalmente, a importância é da maior importância, é da maior evidência. Basta, aliás, passear pelas cidades portuguesas, pelas principais cidades portuguesas, para ver de imediato a presença, fortíssima presença comercial espanhola no nosso país. Isto mudou e, portanto, nós hoje temos condições para um novo relacionamento que se deve projetar no mundo. Eu estou de acordo, ouvi há bocadinho o nosso amigo e meu amigo particular, o Presidente da Câmara de Viana, o Zé Maria, que colocava uma questão muito importante, que é esta: nós temos hoje interesses comuns na nossa projeção do mundo, que até há pouco tempo não tínhamos, ou pelo menos achávamos que não tínhamos. Eu tive uma experiência ainda aqui há dias, na semana passada, em Estrasburgo, em que participei num jantar em que estava ao meu lado o embaixador do Uruguai em Bruxelas, junto da União Europeia, e o embaixador do Uruguai fazia mesmo referência a isso, à necessidade de nós procurarmos projetarmos conjuntamente no espaço latino-americano, no Brasil, a maior nação da América Latina e de língua portuguesa, e nos diferentes estados hispânicos que compõem esse grande mosaico latino-americano, e da necessidade de fazermos. Ele dizia uma coisa muito simples, dizia: sabe, era um homem dos seus 60 e tal anos, eu sou um uruguaio, mas os meus avós eram galegos, e até julgo que eram de Lugo, precisamente. Eram de Lugo, e portanto imagino também os seus, eu não tenho os meus avós por acaso, mas tenho tios que eram de Chaves e que foram para o Brasil via Vigo, que na altura ia-se pelo Porto de Vigo e caminhavam para o Brasil. De facto, nós partimos aqui de um espaço muito pequeno e projetamos muito no mundo, e essa é uma questão que nós temos que saber aproveitar neste momento. E isso implica, de facto, um novo relacionamento político ao mais alto nível, e eu julgo que é isso que nós socialistas sempre fizemos. E quero aqui salientar: o Blanco teve altíssimas responsabilidades no período em que o José Luís Zapatero governou a Espanha, durante quase 8 anos, primeiro no partido e depois como ministro do Fomento, durante vários anos, e foi uma das grandes figuras da vida política, ainda é, naturalmente, como eurodeputados. Os eurodeputados não estão mortos, politicamente, fique bem claro, estão bem vivos. Mas a questão é que o Blanco, estou a lembrar desse período, e eu creio que ele também se recordará que foi um período excepcional de relacionamento entre os governos presididos pelo José Sócrates e pelo José Luís Rodrigues Zapatero, que eu também nessa altura tive o prazer de conhecer, em que precisamente houve essa preocupação de estabelecer uma grande articulação entre Portugal e a Espanha, com todas as consequências positivas daí resultantes. Isto tem que ter, eu vou entrar já na questão da Euro-região, mas tem que ter a vários níveis. Já aqui se falou no mar, por exemplo, a questão do Atlântico. Hoje, na verdade, há uma ameaça ao Atlântico. O risco do centro do mundo passar para o Pacífico é um risco real e cada vez mais real. A política externa americana é hoje uma política muito menos atlântica do que alguma vez foi. Diz-se mesmo que o presidente Obama, pelas suas origens, é o menos atlantista dos presidentes americanos das últimas décadas. De facto, é um homem que se voltou muito para o Pacífico. A China emerge cada vez mais como uma potência dominante, com uma capacidade de produção de uma estratégia de afirmação mundial, provavelmente sem par, hoje em mais nenhuma grande potência mundial. Eu fiquei também impressionado aqui há dias, quando, conversando com um grande jornalista de um dos principais jornais argentinos, La Nación, ele me dizia que uma das suas grandes preocupações era a presença avassaladora dos interesses económicos chineses na própria Argentina e a cooperação que se fazia a todos os níveis, e até ao nível já da cooperação no setor aeroespacial, com acordos secretos entre a China e o próprio governo argentino, e o Parlamento argentino estava a tentar discutir esse assunto e opor-se. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, que é uma coisa que também nos passa um bocadinho à margem, mas a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, não são os Estados Unidos, nem é a União Europeia, é a China, e portanto há aqui um risco real de nós perdermos do Atlântico, deixar de ser. Já deixou da maneira de ser, mas pode voltar a ser, como aqui foi dito, pode voltar a ser. Não apenas porque estamos a assistir ao alargamento de obras que estarão concluídas dentro de pouco tempo do canal do Panamá, como há um projeto, que não sei se vai ser concretizado ou não, e onde estão, aliás, presentes os capitais e os investidores chineses, que é um projeto que até dizem que é um pouco megalómano, mas que se pode concretizar, que é de construção de um canal praticamente paralelo na Nicarágua e com uma dimensão ainda superior ao canal do Panamá. Portanto, vai ser possível, apesar de tudo, fazer isso. Mas para intensificar as relações no Atlântico, a União Europeia tem hoje duas vias possíveis. Uma delas, no Atlântico Norte, tem passado pela negociação em curso de um projeto de associação comercial
com os Estados Unidos. Eu não estou, confesso, muito otimista em relação às perspectivas de sucesso dessa iniciativa a médio prazo, porque, na verdade, os direitos alfandegários já são muito baixos, o que se paga, com raras exceções, e algumas exceções que até nos penalizam, que é o caso do calçado, nós ganharíamos no caso do calçado com uma grande abertura comercial americana, noutros casos não, mas os direitos alfandegários já são muito baixos e o que está hoje em causa é mais a harmonização de regras ao nível do ambiente, ao nível da proteção da saúde pública, e nós temos culturas muito diferentes, nós os norte-americanos, e não creio que vá ser muito fácil mudar isso. Mas há uma outra coisa em que nos devemos empenhar, de facto, que já aqui foi dito, que é melhorar as relações com a América Latina. Com o Mercosul em particular, eu agora tenho lá essa responsabilidade de presidir ao grupo da ligação com o Mercosul e, portanto, estudo isso mais, mas com todos os países da América Latina. Dizia-me aqui há dias o embaixador do Brasil aqui em Portugal que se nós fizéssemos o acordo do Mercosul tinha uma consequência para Portugal e para a Espanha imediata, porque a maior parte das empresas sul-americanas que se quisessem instalar na Europa, instalavam-se, obviamente, aqui. Aliás, ele, enfim, já dominado um bocadinho o nosso centralismo, dizia em Lisboa ou em Madrid. Não lhe passava pela cabeça que pudesse ser no Porto, ou em Vigo, ou em Viana, ou em Amarante, ou em Santiago de Compostela ou na Corunha. Mas a verdade é que isso, e vai intensificar muito o relacionamento no Atlântico Sul, que caiu e que nós temos de relançar. Ora, hoje na Europa, ninguém está mais atento à necessidade disso do que nós e os nossos deputados, os colegas espanhóis e italianos. Muitas vezes italianos também têm uma forte ligação. Aliás, uma das coisas que notei, eu que já tinha estado no Parlamento Europeu há uns anos e agora voltei, é a perda de importância do Sul a todos os níveis. Não é só uma perda de importância a nível económico, porque olham para nós como países devedores, cheios de dificuldades, cheios de problemas, e portanto até com uma certa arrogância às vezes, já sei que é verdade, mas de todo o Sul, do Mediterrâneo, do Sul do Mediterrâneo, dos países árabes, dos países sul-americanos, uma desvalorização quase completa. E essa desvalorização quase completa tem que ser contrariada com uma fortíssima intervenção da parte das entidades políticas, dos políticos, dos deputados, eurodeputados, autarcas, governos, sobretudo de Portugal e de Espanha. A questão da Euro-região, que é o que nos traz aqui hoje e com aquela que quero terminar, não há muito a dizer porque acho que já foi tudo dito e bem dito e foram aqui feitas intervenções excelentes, tomei muitas notas e há muitas coisas que poderemos fazer conjuntamente no Parlamento Europeu e até com deputados de outros partidos. Não há nenhuma razão para não fazermos um dia também um encontro e convidando os deputados do PSD e do PP espanhol que eventualmente queiram participar. Nós, felizmente, temos com o PSD não é tão radical como é o PP espanhol, sob vários pontos de vista, e nós lá nos vamos entender com mais facilidade. Sei que a vossa tarefa é um pouco mais difícil, pelo que eu já pude compreender, do que propriamente a nossa. E eu até me entendo com relativa facilidade, como sabem, não tenho grandes dificuldades de relacionamento. Mas nós temos aqui muita coisa para tratar. Agora, há um tema, e enquanto socialista português, há uma questão que não podemos deixar aqui de referir, e que é esta. É que a verdade, a Galiza, a Espanha atingiu a democracia, ou recuperou a democracia, tinha já uma história democrática anterior, depois foi interrompida, viveu, tal como nós, os anos negros do franquismo, nós vimos o salazarismo. A Espanha recuperou a democracia e, ao mesmo tempo, numa realidade que evidentemente é diferente da nossa, muito diferente, pela sua complexidade e dimensão, a Espanha avançou para a consagração das autonomias regionais. E as autonomias regionais produziram efeitos. Hoje, creio, produziram efeitos muito positivos, no essencial. Provavelmente, hoje, questionar-se-ão alguns se também não terão produzido alguns efeitos menos positivos, mas a verdade é que romperam com o modelo ultracentralista de uma Espanha fechada e que era o modelo da direita espanhola, não é? Que é uma direita que, quando atacam os nacionalismos periféricos, também esquecem aquele velho nacionalismo centrado em Madrid, que tanto prejudicou o relacionamento com o nosso próprio país. Mas a verdade é que consagraram as autonomias. Hoje passa-se o que se passa, não é o que interessa aqui. O Carlos Lage já fez a defesa enérgica da unidade da Espanha. Fez a defesa enérgica da unidade da Espanha. Eu também faço, concordo com o que ele diz. Acho que, embora isso é uma questão, obviamente, interna da Espanha, mas a verdade é que é uma questão que nos interpela a todos, o que se vai passando. E, sobretudo, porque o que se verifica hoje não é só em Espanha e na Europa, é que muitos dos países que querem atingir independências, que em muitos casos verdadeiramente nunca tiveram, há que o dizer, fazem pelas mais egoístas das razões. Fazem pelas mais egoístas das razões, porque evidentemente acham que são mais ricos, mais poderosos e que lucram em não participar num esforço comum. Mas isso é uma outra questão. Mas a verdade é que consagraram as autonomias. E o resultado foi este. É que a Galiza, com várias governações, estou certo que se tivesse sido governada há mais tempo pelos socialistas estaria muito melhor. Aliás, acompanhamos a Iolage muito de perto os 5 anos do governo do Tourinho,
e bem vimos o que era o vosso esforço, a vossa capacidade de realização nessa altura, mas a verdade é que a Galiza mudou e transformou-se. Connosco aconteceu o contrário. E se há uma questão que tem que merecer reflexão e que é um dos poucos grandes falhanços da democracia portuguesa, que eu faço uma leitura muito boa e muito otimista e positiva do que foi o nosso percurso democrático, é este. É que nós não ganhamos algumas batalhas fundamentais do desenvolvimento, temos alguns buracos negros e o que se passa na região norte é precisamente uma coisa dessas. E é por isso que eu me atrevo a dizer, e não o dizia há uns 2 ou 3 anos atrás, que nós temos que retomar, a meu ver, como um objetivo a questão da regionalização do país. Não nos mesmos termos, é evidente. Não nos mesmos termos, porque a isso estamos condenados. Agora, o que nós devemos colocar como uma exigência é uma coisa muito simples. O país vai ter que fazer uma profunda reforma administrativa e uma reforma do sistema político. Eu estou a favor da necessidade de fazer uma reforma do sistema político. E acho que nem sequer há tabus e que devemos discutir redução, por exemplo, do número de deputados na Assembleia da República. É uma questão que eu admito perfeitamente que se possa serenamente discutir. Que se possa serenamente, não num ambiente de estar agora a tentar ir de encontro a qualquer reivindicação populista em função da crise, mas é uma questão que se pode discutir. Alterações de modelos de competências ao nível dos vários, nomeadamente dos municípios. Mas, nesse contexto, eu entendo que é absolutamente fundamental nós darmos passos no sentido da consagração de qualquer instância regional, porque, evidentemente, é isso que nos falta. É isso que nos falta, porque é isso que nos falta, não no sentido de garantirmos uma maior distribuição do investimento público. Não é por aí que a coisa vai lá, é no sentido de criarmos condições para dinamizar, para tomar decisões políticas que dinamizem e deem uma verdadeira dimensão prática, positiva, às várias energias que existem na nossa sociedade, na nossa região. Porque é inaceitável e é escandaloso que o Norte de Portugal vá assistindo impávido e sereno a uma situação que, evidentemente, é uma situação que não se pode aguentar por muito mais tempo. E um encontro com a Galiza é também um momento para nós pensarmos a necessidade de nos reformularmos a nós próprios, até para podermos ser um parceiro em melhores condições com a Galiza e podermos aproveitar melhor a euro-região. Por último, a Europa, apesar de tudo, creio que está a mudar. Foram feitos aqui vários discursos dessa natureza. Eu procuro ser sempre um otimista na vida política. Acho que nem se pode estar de outra forma na vida política, não viver na ilusão, como é evidente, mas há algum otimismo. Eu tenho expectativas nesta nova Comissão Europeia e neste novo Presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, que fez bons discursos no Parlamento, quer em julho, quer na semana passada, no momento da aprovação da Comissão, e que, sobretudo, fez uma coisa que foi muito importante, que foi reconheceu que as políticas baseadas estritamente na austeridade e aplicadas dogmática e autoritariamente aos países do sul da Europa falharam. Falharam nos seus objetivos económicos, falharam nos seus objetivos de saneamento das finanças públicas e falharam rotundamente do ponto de vista social. Hoje não há nenhum grande economista no mundo, mesmo economistas que se inscrevam na tradição, até em algumas tradições conservadoras, a não ser alguns fanáticos do neoliberalismo que ainda por aí resistem, mas hoje não há nenhum grande economista no mundo e nas principais instituições económicas internacionais que não reconheça que estas políticas produziram resultados muito piores do que aqueles que se julgava que viriam a produzir. E o que a Comissão Europeia já assumiu foi esse compromisso de mudarmos a linha de orientação da política económica dominante no espaço europeu. E foi mais longe ainda o Juncker e assumiu um compromisso de investimento de 300 mil milhões de euros nos próximos anos na economia europeia. E para isso nós temos que estar preparados, porque esses 300 mil milhões de euros, nós não sabemos qual é a fonte de financiamento, ele comprometeu-se até ao Natal a apresentar esse plano, e esses 300 mil milhões de euros vão-se destinar justamente, ou devem-se destinar, prioritariamente, ao financiamento das áreas que aqui foram referidas como fundamentais. Porque, por exemplo, nós ficamos muito satisfeitos, e ainda bem que o calçado, mesmo aqui ao nosso lado, é hoje um setor económico e comercial que deu a volta. Mas uma coisa é um país ser bom no calçado, outra coisa é um país ser bom na biotecnologia, que essas são coisas completamente diferentes. E nós podemos ser bom no calçado, mas temos que ser bons nas outras coisas mais complexas e mais exigentes. E quando vejo, por exemplo, o que se passou, e estou aqui a olhar de novo para o meu caro amigo Presidente da Câmara de Viana do Castelo, o que se passou, que eu acho que é absolutamente incompreensível, por muitas responsabilidades que tem havido na gestão dos estaleiros, que o país abdique de um ativo fundamental, numa área crucial da sua atividade, como eram os estaleiros navais de Viana do Castelo, significa que não temos hoje nenhuma estratégia nacional, sob ponto de vista nenhum. Perdemos essa capacidade de produzir uma estratégia nacional. Confiamos, ou quem nos governa confia completamente, no mercado, na boa sorte, em alguma coisa, mas não há nenhuma estratégia. Quando, como lembrava, nós hoje podemos, e lembrávamos o nosso responsável pela indústria, numa excelente intervenção, aliás, do
do Partido Socialista Galego, que dizia nós podemos, já não vamos fazer os velhos os cargueiros, há coisas em que nós já não temos competitividade, porque, entretanto, há outras zonas do mundo que produzem a preços mais baixos, se especializaram nessa produção, mas nós temos que ganhar capacidade, é justamente produzir coisas mais sofisticadas. Mas para produzirmos coisas mais sofisticadas, temos que ter competências mais sofisticadas, temos que ter gente mais sofisticada, temos que ter níveis de educação. E nós até temos feito uma aposta nesse domínio. Nós hoje temos 6 universidades públicas boas e de referência no espaço galaico ao norte de Portugal, não é? Temos vários centros de investigação tecnológica, esse laboratório de nanotecnologia de Braga, que é um projeto ibérico, é apenas um, entre muitos, é talvez o mais conhecido e com mais projeção, mas há muitas coisas que estamos a fazer em conjunto e é justamente por aí que nós temos que prosseguir. Meus caros amigos, não quero alongar muito mais, quero apenas dizer-vos que esta foi uma iniciativa que nós fizemos hoje aqui em Amarante, também não por acaso em Amarante, não é só por eu ser de Amarante, tive todo o gosto, mas porque Amarante foi também aqui muito perto do sítio onde estamos, aqui na Casa de Pascoais, era um sítio onde passaram as grandes figuras da cultura, não só galega, mas ibérica, e que estiveram no início do século XX, os grandes pensadores e escritores da Galiza e da Ibéria, o Unamuno, que creio que esteve mesmo aqui em Pascoais e correspondia-se, até aos catalães, que também se correspondiam muito com o Pascoais. E, portanto, Amarante é uma terra especial também desse ponto de vista e que pode ser um centro de ligação entre Portugal e a Galiza. Da próxima vez esperamos ser convidados pelos nossos amigos galegos e voltarmos à Galiza, até porque eu pessoalmente, infelizmente, já não vou lá há bastante tempo, não tive essa oportunidade em maio de lá ir, não vou lá há bastante tempo, que é sempre com gosto que regresso à Galiza, que é uma das zonas mais interessantes de toda a Península Ibérica, e quero desejar que este seja apenas o primeiro encontro de muitos que vamos fazer para reforçar este espírito e para darmos o nosso contributo, nós os dois, eu e o José Blanco, no Parlamento Europeu, outros noutros níveis e a outras dimensões. Espero que rapidamente os socialistas portugueses no governo de Portugal e os socialistas galegos na governação da Galiza e os espanhóis em geral na governação de Espanha, mas seja com quem for, nós temos que trabalhar com quem está e a verdade fundamental, e a verdade é esta, eu acho que há condições e sai daqui mais reforçado o nosso espírito de cooperação e de colaboração e por isso vos agradeço uma vez mais a todos. Muito obrigado.